Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Esse aqui é o Pode Ler, o seu podcast, videocast, tudo cast, que traz sempre as entrevistas com grandes autores, aqueles que fazem os livros mais bacanas deste país. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Tadeu, senhorzinho fofo da internet. Estou sempre aqui ao lado dessa grande sumidade da comunicação, que é o Aldrin Mazei. Tudo bom, Aldrin? Tudo bem, Paulo Tadeu? Quanto tempo, hein? Você Caramba, ficou, você faz ficou tempo que a emocionado gente que não eu te se chamei. fala. Você fica emocionado quando eu te chamo assim, né? É Oh, uma coisa nossa, impressionante. escorre uma lágrima, eu choro por um olho só. E hoje aqui, gente, nós estamos recebendo aqui o autor desse maravilhoso livro aqui chamado Sementes de Sucesso, a história do brasileiro que se tornou o maior nome do agronegócio paraguaio. José Marcos Sarabia, muito prazer te receber aqui. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer participar aqui desse podcast e falarmos um pouco do meu livro. Do seu livro Obrigado, e da tua atividade, né? obrigado, Paulo, pelo convite. Que é isso, é um prazer te receber aqui. O Zé Marcos Sarabia, eu já vou. Ele é o dono de algumas empresas do mercado do agronegócio, e eu queria começar essa entrevista lembrando, eu me lembrei agora de uma. Assim que o livro foi publicado, Marcos, saiu uma matéria grande na Folha de São Paulo falando do livro e falando e chamando a atenção para um detalhe que está no livro, né? Falando que o maior pagador de impostos do Paraguai é uma empresa de um brasileiro, né? Sim. O que que levou você, além de trabalhar aqui no Brasil, a ter um sucesso tão grande assim no Paraguai, para chegar a esse ponto de ser o maior contribuinte do fisco do Paraguai? Paulo, essa ideia de ir ao Paraguai nasceu de algumas viagens. Eu trabalhava eu sou engenheiro agrônomo, né? Formado na Universidade de Londrina. E eu trabalhava numa empresa que chamava Defenso, uma empresa do Rio Grande do Sul. E eu conheci o Paraguai visitando lá e fazendo palestras. E eu vi o potencial que o Paraguai tinha para crescimento da agricultura. Então, naquele momento, eu sempre fui assim bastante ousado para crescer. Eu sempre, desde quando, mesmo antes de formar, eu tinha assim característica de pessoas que têm vontade de crescer financeiramente. Então eu vi aquela oportunidade do Paraguai, é, não pensei muito, tomei a decisão, pedi a conta na empresa que eu trabalhava e fui para o Paraguai e comecei uma empresa do zero. Tem muitas pessoas que falam que é do zero, mas não é bem do zero. No meu caso foi do zero, tá? Que eu abri uma portinha lá de 5 por 8 metros, uma portinha pequena, comprei um Fusca 69 e foi assim que eu comecei. E a empresa foi crescendo, o agro é um setor importante no Paraguai, a gente tem algumas empresas lá, e naturalmente, nossas empresas são totalmente legais, naturalmente a gente passou a ser um contribuinte importante para o país. E em algum dos últimos 10 anos, em vários anos, nós fomos o maior contribuinte. Respondi? Respondido, olha só que bacana, que Ô, exemplo Marcos, bonito, é. desculpa, eu tenho lido tanta notícia de brasileiro fugindo para o Paraguai hoje porque não quer pagar imposto, aí você vai para o Paraguai para pagar mais imposto? Como é que é Ô, esse negócio? Aldri, é, quando você tem regras claras, com participações que você paga de imposto dos resultados. Eu acho que todo empresário ele se sente uma satisfação de pagar imposto. Então, dentro das regras do Paraguai, que são regras claras e porcentagens bem menores que o Brasil, eu, como contribuinte, eu fico feliz em ser um dos maiores contribuintes do país. E no caso é muito diferente o Brasil, né? Que as taxas são altas e não temos regras claras, né? Existe uma bagunça fiscal no Brasil que você não vê no Paraguai, é isso que você está dizendo? É isso. Atualmente a gente também temos empresas no Brasil. E a dificuldade que nós temos, primeiro, para entender o sistema tributário é muito difícil.
E o Paraguai tem um sistema muito simples, fácil de calcular. No Paraguai, um contador que se forma, ele já pode pegar uma empresa e fazer a contabilidade dela. No Brasil, às vezes eu tenho algumas dúvidas aqui, eu faço três parecer com três tributaristas de alto nível do Brasil. Os três pareceres são diferentes. Então, quer dizer, É se não é difícil. claro para mim, não é claro para os tributaristas também. Então, nesse sentido, você está num país onde que as regras são claras, eu acho que facilita muito. E também as porcentagens de impostos no Paraguai são bem menores que no Brasil, né? No Paraguai, eu diria que é 10, 10, 10. 10 na pessoa física, 10 na pessoa jurídica e 10 de IVA. Então, com isso daí, você praticamente resolve todo o tema impositivo de uma pessoa física e jurídica. Vale para qualquer empresa? Uma editora de livros pagaria menos imposto no Paraguai, Sarabia? Eu acredito que é igual, cara. Esses detalhes de editora eu não conheço, mas eu acredito que as regras do Paraguai é transparente para todo mundo. Seria 10% sobre resultado. Outra característica muito importante, diferente no Paraguai, a parte trabalhista, inclusive nós estamos aí com novas notícias aí que está saindo mudar do 6 para 1, para 5 para 2. No Paraguai, a carga sobre um funcionário total é 25%, sendo 25,5%, sendo que a empresa paga 16,5% sobre o salário do funcionário e o funcionário paga 9%. Então, total 25% entre o que a empresa paga e o que o funcionário paga. Muito É, interessante. muito bacana isso, né? Bacana mesmo. Ô Marcos, você quando o livro saiu, você estava completando aí 60 anos de idade, apesar de parecer menos, e você Obrigado, disse obrigado. que o livro era um, vamos dizer assim, um reflexo de trabalho, aprendizado, determinação. Você acha que escrever sua própria história mudou a maneira como você enxerga a sua trajetória? Eu acho que ajudou, Paulo. Ajudou talvez a, talvez a valorizar a minha história. E também, quando eu comecei a me convencer que eu deveria fazer um livro, meu objetivo principal foi deixar para as futuras gerações. Eu tenho quatro filhos, eu tenho quatro netos, né? Naquele momento eu tinha dois netos, nasceu mais dois, Paulo. Ah, que legal. Que legal. E a ideia seria que no futuro as próximas gerações soubessem como que foi o avô ou bisavô que ele conquistou as coisas. Então, esse foi o meu principal objetivo. Mas depois que eu escrevi o livro, eu acho que ajudou a eu dar mais valor na história que eu e meus irmãos construímos. E uma coisa também que foi legal, Paulo, eu não tinha ideia de como esse livro ia me ajudar nos negócios, tá? Olha, Eu não tinha ideia. Porque no Grupo Sarabia, nós temos empresas do agro. E o agricultor, assim como eu, são pessoas simples, que valorizam muito essas histórias. E muito dessas pessoas do agro, a grande maioria, não tem iniciativa ou coragem de escrever um livro. Então, quando eu conheço um cliente, que eu visito um cliente, que eu dou presente para ele de um livro, que ele conhece a minha história, isso facilita muito e ajuda muito a relação dele saber que está tendo uma relação com um empresário muito parecido com a história dele. Que o agro do Brasil é um setor que cresceu muito, muito mais que o Paraguai, óbvio, e existe centenas ou talvez milhares de pessoas com histórias tão bonitas como minha história. Então, isso facilita muito eu, como fornecedor deles, eles dão valor, talvez, nas nossas empresas. você Ge- fala isso porque, desculpa, Aldrin, só complementando, você fala isso em função da tua origem, uma pessoa de origem humilde, do interior do Paraná, que foi galgando postos, né? Você falou aí que você começou do zero, você não teve nenhum luxo, né? Uma salinha de 6 por 8, uma coisa pequena mesmo. Porque a minha história se parece com muitas histórias da grande maioria do agro, e que os meus valores são muito parecidos com os valores deles. Então isso ajudou a dar muita força nos meus negócios na minha entrada no Brasil. Eu faço muitas visitas pelo Brasil, pelo Mato Grosso, Goiás, Minas,
Bahia, e eu sempre carrego uma caixa de livro. Então, assim, eu disse que o livro, ele me ajudou bastante nos negócios. Ô, Marcos, uma curiosidade. O centro-oeste do Brasil é um celeiro, né, do país, né? O agro está ali porque, dentre outras coisas, porque o solo geologicamente é favorável, né, ao plantio. Essas condições naturais também se encontram no Paraguai, já que é vizinho ali da região. O solo paraguaio é tão bom quanto o do Brasil para o plantio, para o cultivo? Se eu comparar o solo do Paraguai na região onde nós plantamos soja com do centro-oeste, o solo do Paraguai é muito, muito melhor. Os Ah, é? solos do Paraguai, eles são similares aos solos do Paraná, que os solos do Paraná, com relação à fertilidade, são bem mais férteis que o solo do centro-oeste. O que o centro-oeste tem de característica favorável é que ele tem um clima muito estável. Por exemplo, no Mato Grosso, a partir de outubro até abril, as chuvas elas ocorrem com frequência, eu assim, bastante normais. Então, isso facilita muito. Agora, um detalhe importante, E isso acontece no Paraguai também, esse relógio não, é pluviométrico. diferente. Ah, O tá. clima do Paraguai parece que no Paraná chove o ano inteiro. Entendi. No Cerrado, chove de outubro a abril. Só que de outubro a abril ele tem um clima muito seguro, realmente chove. E no sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nos últimos 4 anos, nós tivemos seca. E às vezes chove muito, às vezes chove menos. O clima do centro, do Cerrado brasileiro, ele é mais estável. É muito difícil o agricultor perder por clima, muito difícil. Agora, uma Entendi. coisa, nós estamos falando de Paraguai aqui, né? O Paraguai, apesar de ser um país, eu vou comparar com relação à soja. O Paraguai planta 3 milhões e 500 mil hectares de soja. O Brasil planta 49 milhões. A escala é outra. O Brasil é um outro mundo, os números são maiores. Tanto Claro. é que na nossa empresa, nós entramos no Brasil há 7 anos, estão crescendo muito, porque o Brasil, os números são fantásticos em termos de potencial de vendas. Ô, Marcos, eu vejo de vez em quando nas tuas redes sociais você aí postando fotos com empresários chineses. Os chineses são grandes parceiros hoje seus, não? Ô, E se Paulo, sim, o que está te levando a isso? tá, eu vou responder de uma forma mais abrangente. A produção de alimento no mundo, ela é totalmente dependente dos chineses. Para se produzir alimentos, você precisa de insumos. E um deles, um dos principais, são os defensivos agrícolas que controla as plantas daninhas, que controla as doenças com essas pragas. Eu diria que o mundo hoje depende em torno de 75 a 80% dos insumos produzidos no mundo para produzir alimentos depende da China. Então, a minha dependência de fornecimento é total da China e um pouquinho da Índia. Mas não é só a minha dependência, é a dependência minha, dos meus concorrentes e de todo o planeta. Então, hoje, se o chinês resolver fechar a torneirinha lá de fornecimento de insumos, o mundo pode passar fome. É uma dependência muito alta. Nós construímos essa relação com os chineses desde 2001. Faz 25 anos que eu vou para a China todo ano. Eu só deixei de ir nos anos do Covid ali. Então, hoje, os nossos fornecimentos de insumos, eles são 80, 90% da China. E isso é muito importante para nós e para todo o mercado, e para a produção de alimentos. Quando você fala em insumos, você está falando especificamente do quê? De fertilizante? O agricultor, ele precisa de semente, ele precisa de fertilizantes e ele precisa de defensivos agrícolas. Semente é a origem da planta, fertilizante, que é a parte de nutrição para a planta, que pode ser colocado na terra ou via aérea depois, e os defensivos agrícolas, que são herbicidas, inseticidas e fungicidas, que você tem que, é o remédio das plantas. E a China produz tudo isso. A China produz tudo isso. E nós somos uma empresa especializada em produzir esses insumos. Nós temos uma fábrica no Paraguai que nós produzimos esse tipo de produto. Se você, assim,
relacionar com medicamentos, somos como se fosse uma fábrica de genérico. Existem as grandes companhias multinacionais com produtos patenteados e existem as companhias que trabalham com medicamentos genéricos. Nós nos equiparamos às empresas que trabalham com medicamentos genéricos para o agro. Nós trabalhamos com produto para o agro. Posso fazer uma pergunta de burraldo? Eu não entendo nada de agricultura. Nunca plantei nenhum um capim, ô Marcos. Não pé de tomate. Vou fazer uma pergunta muito besta, você me desculpa. Mas você está falando aí de comprar semente, né? Quando o agricultor planta lá um pé de soja lá, a soja não produz semente para depois ele pegar, aproveitar a própria semente? Ele tem que comprar da China semente? Eu não entendi. Não, não, não. Eu disse que tem três insumos. As sementes que são produzidas aqui no Brasil mesmo, tá? Ah, tá. Isso que você falou é verdade. A soja, se você colhe a soja, que ela tem uma boa semente, você vai classificar ela, vai tratar ela e você vai plantar a própria semente, tá? Os Então, fertilizantes, a maioria. se eu quiser se eu quiser virar um produtor agora, eu vou comprar uma vez só. Porque a muda que eu comprar vai gerar sementes para a próxima plantação, é isso? Soja sim, milho não. Milho é híbrido, é uma outra coisa. Hum, Agora, soja sim, só que as variedades de soja, elas se modernizam muito rápido. Então, se você comprar agora, em 3, 4 anos, você vai ter uma variedade que vai ser boa, produtiva. Possivelmente, daqui 3 ou 4 anos, vai ter uma nova variedade mais produtiva, com mais inovadora. Então, só concluindo, então, sementes era produzida aqui no Brasil. Os fertilizantes, a maioria, são importados. Da Rússia, vocês viram ali quando surgiu o problema da Rússia com a Ucrânia, por que que deu todo sim. aquele barulho? Porque a Rússia é um importante fornecedor de fertilizantes. Então, é Rússia, Marrocos, Canadá, esses são os principais fornecedores que fornecem fertilizante. E defensivos agrícola é China e Índia, principalmente China. Então, são três insumos básicos: semente, que é produzida no Brasil, fertilizantes e defensivos que são importados. Ah, entendi. Muito interessante. Marcos, quando a gente fala de livro, de pessoas como você que fizeram esse livro aqui e outros empresários que contam suas histórias, normalmente, as pessoas costumam citar suas grandes conquistas, seus grandes feitos, seus grandes acertos. Mas a história de um empreendedor em qualquer lugar do mundo não é feita só de acertos. Ninguém acerta sempre. Você tem algum erro do qual você aprendeu alguma lição importante que fez alguma diferença na sua vida, não? É, eu diria que durante nosso avanço dos negócios, nós tivemos alguns momentos difíceis. E sim, eu acho uma coisa marcante foi em 2004. Inclusive, ele algumas páginas dos livros aí, desse livro aí, eu relato no livro, que foi um momento que a gente tinha uma posição de grãos com uma posição em aberto, que a empresa ela tinha uma posição que ela comprou um volume e ela não tinha vendido e esse produto caiu. Então nós perdemos muito dinheiro. Então o que eu aprendi é que hoje eu faço muitas coisas, eu vou comprando e vou vendendo. Eu nunca fico com uma posição muito comprado nem muito vendido. Eu vou andando conforme o mercado anda. Se eu, tipo assim, eu comecei em 2026, eu comprei 50% do volume, eu procuro vender até 50%. Depois eu compro mais 20, vendo mais 20, vou trabalhando, porque os commodities, eles oscilam muito de preço. E às vezes, se você tem uma posição muito comprada ou muito vendido, você pode perder muito dinheiro. Então, talvez essa seja o maior exemplo no meu caminho aí, que quando você trabalha com commodities, você tem que ir amarrando as duas pontas, conforme o mercado avança. Falando do agro aqui no Brasil, Marcos, a questão ambiental ela é sempre levantada, né? Sobre a maneira como o agro se expande, ocupando territórios. Você acha que hoje em dia isso ainda é necessário? Como é que é essa política no Paraguai? Vocês têm essa preocupação em produzir mais com o mesmo.
tanto de terra ou precisa sempre comprar mais terra para você ter uma produção cada vez maior? A tecnologia de hoje permite que se produza mais no mesmo espaço? Cara, eu acho que a questão ambiental no Brasil e no Paraguai ela é uma questão, assim, mais ideológica. O, o Brasil, eu vou falar, citar o Brasil que fica mais fácil para vocês entenderem. O Brasil, 65% da área do Brasil, ela não foi tocada, ela é natural. O agro brasileiro é atacado, eu acho que vocês sabem desse dado. O agro brasileiro, apenas 8% do território nacional é agrícola. 8%. E a pecuária, que tem pastagem, é 21%. Então, entre agrícola e pecuária, é próximo de 30%. Então, nós produzimos alimento e carne com menos de um terço da área. Para que você tenha uma ideia, a agricultura é 8%. As reservas indígenas no Brasil representam 15 a 16%. Então, as reservas indígenas no Brasil representam o dobro da área agrícola. Então, a pressão em cima do agro no Brasil, eu entendo que ela é desnecessária. O Brasil é um dos países que mais protege floresta. Se você pegar países, regiões mais desenvolvidas como Europa e Estados Unidos, eles não chegam a 10, 15, talvez 20% da área deles tem reserva. Nós temos 65% e nós somos o ruim da história. Além de ideológica, também tem um fator econômico. O Brasil ele tem muita aptidão agrícola. Se a Europa pressiona o Brasil na parte ambiental, ela pressiona para produzir menos. Se produz menos, é menos pressão contra o mercado deles, né? Então, eu diria que essa pressão, ela no Brasil e na América do Sul, o Paraguai também não é diferente, ela ela é desnecessária porque nós aqui na América do Sul somos os países que mais protegem. Entendi. E ela cumpre Com uma certeza. agenda que visa proteger os mercados europeus, né? É, aí tem é briga de mercado, né? E às vezes você utiliza outros fatores para reduzir que o seu concorrente produza menos, né? E a parte ambiental é uma parte que eles, principalmente a Europa, aproveita muito isso daí. Hoje tem fundos, tem bancos europeus que eles são extremamente exigentes com a parte ambiental para financiar empresas do agro. Quem que foi a pessoa que mais influenciou o seu jeito de fazer negócios? O que que você aprendeu com ela? Eu talvez não tenha uma pessoa que me influenciou, mas uma coisa que eu aprendi é que olhar como o outro faz, bem feito, e procurar fazer igual, não tem problema nenhum, não, tá? Então, uma coisa que, quando eu comecei meu negócio, eu nunca tinha sido vendedor, tá? Eu trabalhava na área de desenvolvimento. Então, quando eu fui para o Paraguai, algumas lideranças no mercado, algumas pessoas que olhavam e falavam, ó, esse cara faz bem feito. Eu procurava encostar, olhar e fazer igual. Então, eu não teria uma pessoa, mas eu acho que você vê o que o outro está fazendo e tentar aprender com ele, eu acho que fez parte da minha formação. E um pouco também, eu acho que a parte comercial, essa parte de ter facilidade com relacionamento, isso é de cada um, né? Tem pessoas que podem encostar, ver o que o outro faz, que não vai conseguir fazer. Então, eu tenho uma facilidade de relacionamento natural. Eu acho que isso facilita muito o negócio e facilita muito minha liderança nas empresas hoje que eu lidero aí, que a gente tem aproximadamente hoje uns 2.700 funcionários. Então, acho que essa, Você, essa característica ajuda a liderar. ou seja, a tua capacidade de lidar com pessoas, de liderar, no teu caso, é mais importante do que teu conhecimento técnico, imagina, é isso? Sem dúvida nenhuma. Eu sou engenheiro agrônomo, mas eu acho que faz uns 10 ou 15 anos que eu não sou mais engenheiro agrônomo, né? Que já estou ultrapassado, com relação à parte técnica. Eu acho que essa facilidade de relacionamento, ser transparente com as pessoas, tanto internamente na empresa,
como com os clientes, eu acho que isso ajuda muito. O nosso slogan aqui na empresa da Tecnomil, nós temos um slogan aqui que a gente divulga muito ele, é mais fácil com a gente. Esse é o nosso slogan. Ô, Marcos, o governo do Paraguai tem alguma preocupação em relação a essa invasão de brasileiros aí indo para o Paraguai? No teu setor, inclusive, muito produtor rural brasileiro está indo para aí. Como é que está esse momento aí no Paraguai? O governo do Santiago Penha, ele tem feito eventos, inclusive eu participei de alguns já em São Paulo, no Mato Grosso, ele faz eventos para atrair empresários brasileiros para se instalar no Paraguai. No agro, não tem muito espaço, porque o agro, as áreas agrícolas, elas já estão ocupadas. Então, é muito difícil para um agricultor brasileiro que tem uma possibilidade de comprar terra no Mato Grosso, no Pará, na Bahia. O Brasil é muito grande, dele para o Paraguai para comprar terra. Esse espaço é pequeno. O grande espaço que existe hoje é para empresários na área industrial. Tipo assim, o cara está em São Paulo, ele quer crescer. Hoje ele paga 34% no Brasil, 70% de custo do funcionário e todos os custos, que é o custo Brasil que nós chamamos. Se ele quer crescer, será que é melhor ele não crescer no Paraguai? Com um país fácil, uma carga tributária mais leve, operacionalmente um país mais fácil? Então, eu acho para esse perfil de empresário, principalmente na área industrial, eu acho que é o perfil do empresário que vai dar certo no Paraguai e que já vieram centenas. Mas Inclusive, respondendo a sua pergunta, o Paraguai hoje ele atrai, ele quer que o empresário venha para ajudar a desenvolver o país. E está funcionando. o Santiago Penha assina o prefácio do seu livro, né? O presidente do Paraguai assina o prefácio do seu livro e começa falando justamente isso aqui, né? Que o país, né, o Paraguai, acolhe com generosidade os estrangeiros que aqui vêm para investir, desenvolver e crescer, Ó, particularmente irmãos de países vizinhos como o Brasil. Olha que interessante. que honra. Esse prefácio aí foi um. Eu conheço o Santiago já antes dele ser candidato a presidente. Ele era do setor. Ele foi presidente do Banco Central, foi ministro da Economia, depois ele foi para o setor privado para bancos. Então eu já conhecia de antes dele, a gente tinha uma relação. Aí ele se tornou presidente do Paraguai. E quando eu fiz o livro, o pessoal lá da Ariane lá, Fernando, ó, nós precisamos de alguém que faça o prefácio. Aí eu pensei, convidei ele e ele participou com prazer e eu acho que o prefácio do Santiago Penha ajudou a dar bastante valor no meu livro. E eu fiquei muito satisfeito dele ter participado do meu livro, porque ele é um presidente que está fazendo um bom trabalho e espero que os que venham nos próximos aí dê continuidade ao trabalho que ele está fazendo. Pô, você ser o maior pagador de impostos do país, pô, pelo menos ter o presidente, né, para escrever o seu prefácio, né, Marcos? Não, mas ele fez de bom agrado, ele é um cara, gente boa. Ele não É ia um, dizer não para você, né, pô? é um parceiro do Paraguai, é um grande líder do Paraguai atualmente. E acho que hoje vocês devem acompanhar nas redes sociais. Hoje o Paraguai tá muito da moda. Eu acho que existe muita discussões políticas regionais e eu acho que o Paraguai é uma unanimidade que ele está sendo muito bem conduzido pela liderança do Santiago Penha. Que eu entendo que hoje ele está fazendo uma política interna com bons resultados, mas na parte externa, com relação aos outros países, o trabalho dele é fantástico. Interessante. Ô, Marcos, você estava falando agora há pouco dessa questão de cerrados, diferenças climáticas, a estabilidade maior do cerrado, diferenças, o sul já é mais complicado, chove mais, seca às vezes. É, é, Como é que você lida? E fora isso, existem questões no agronegócio que são outras que vão além do clima, né? Sei lá, câmbio, você até já citou, preços, né? Os preços internacionais, você também citou. Como é que você aprende a tomar decisões em áreas tão diferentes quando você tem tantas variáveis aí envolvidas no teu negócio?
Não é muito complicado, tudo, porque preço internacional muda. Vem uma guerra, vem uma epidemia, enfim, vem um presidente de um outro país aí, mexe com tudo de um dia para o outro, tá tudo de cabeça para baixo. Como é que você lida com tantas variáveis assim, Marcos? Paulo, eu digo assim, cada negócio tem suas particularidades. No nosso negócio, é um negócio de faturamento alto, é muito dinheiro que você gira, é muita grana, porque os insumos são caros, o agricultor, ele compra 500, 600 dólares por hectare de insumo. E uma particularidade, além do câmbio, além do crédito que você tem que dar, um grande, um grande característico do mercado brasileiro é que nós que financiamos insumos, 80% é financiado a safra. O agricultor compra, nós mandamos o produto, ele planta, colhe, vende a colheita para depois ele nos pagar. Então, nós corremos com risco de bilhões durante a safra. E isso é tudo financiado, é tudo. A gente tem um departamento de crédito aqui similar a um banco, onde nós analisamos os clientes, mas as vendas são praticamente tudo, 80% é financiado. Então, além de ser um negócio assim complexo, o risco de financiamento ele é alto. Então, tem muitas empresas que quebram. A empresa que libera crédito fácil e não consegue liberar os créditos, ele quebra. É um setor que existe bastante RJs. No Brasil, nos últimos anos, teve mais de 2.000 RJs do agro, Recuperação judicial. recuperação judicial. RJ, que já é um termo muito comum entre nós aí, que nós É. tratamos disso daí. Para você ter uma ideia, hoje, eu até fui almoçar, eu demorei um pouquinho para chegar aqui para nossa bate-papo. Hoje de manhã eu fiquei 2 horas aqui, junto com os diretores aqui, analisando o crédito, olhando para os clientes, ó, esse cara aqui, ó, o perfil dele, quanto nós vamos de crédito para ele. E isso faz parte do negócio. Hoje, se você quer participar desse negócio, você tem que correr risco. Marcos, no ranking aqui da América do Sul, você já falou aí que o Brasil está numa escala maior, acredito. Acredito não, ele é o maior produtor, né, do agro aqui na região. Quem é que vem em segundo lugar, terceiro lugar? Você tem ideia? O Paraguai já está encabeçando a lista dentre os maiores produtores do agronegócio na região? Não, quem vem, o Brasil em primeiro, longe, né? Em segundo vem a Argentina. Ah, tá. Vem a Argentina com uma distância para o Brasil, mas a Argentina ela é produtora forte de soja, de milho e de trigo. Inclusive, o trigo da Argentina, pelas características geográficas, são melhores que o trigo brasileiro. E depois vem o Paraguai, mas o Paraguai, Bolívia, Uruguai. Mas a distância do Brasil para a Argentina é grande e da Argentina para o Paraguai é muito grande. E depois vem o Uruguai e em quinto a Bolívia. Nós também temos negócio na Bolívia. Nós temos venda de insumos lá. Mas eu diria assim, é Brasil, Argentina e depois estão os outros. Bem menor. Entendi. Muito, muito interessante. Me diga uma outra coisa, Marcos. Você narra no livro um episódio que deve ter sido muito difícil para você na época da Covid. Você foi um dos primeiros, eu acho, aí, felizardos, entre aspas, a ser contaminado e passou maus momentos mesmo. E imagino que deve ter sido um momento muito difícil. O que veio de aprendizado com aquele momento de pavor, até imagino, de você doente no hospital, no momento que a Covid estava começando, as pessoas pouco sabiam do que estava acontecendo? Ah, e como é que é esse Marcos antes e depois desse momento tão difícil? Essa é uma metáfora sempre emocionante e triste relembrar. Realmente foi um. Eu sempre relato como foi um filme de terror com final feliz. O que eu poderia tirar de o que depois do Covid é dar valor nas coisas pequenas, dar valor de você poder sair de casa, de você poder estar com a família, estar com o filho. Cara, eu me lembro de uma coisa assim que foi marcante. A primeira vez depois que eu consegui andar, de poder ir no banheiro sozinho, cara. E isso, eu usava fralda, né?
mas quando eu consegui a conquista de poder ir no banheiro sozinho, foi uma conquista. Então, eu diria assim, essas coisas pequenas da vida que eu acho que eu passei a dar mais valor na família, nas pessoas próximas, de ter mais cuidado com as pessoas, tanto na família como todas as pessoas. Eu acho que isso ajudou a melhorar como pessoa. Ô Marcos, desculpa, o Covid ele afetou as pessoas de forma diferente, né? Cada um desenvolveu um conjunto de sintomas, né? Você pode contar como é que você ficou? Você está falando de que você não conseguia ir ao banheiro? Não, cara, não. Quando eu voltei, quando eu saí eu fui entubado. Quando eu recuperei do Covid, que eu estava no hospital, Você ficou muito tempo entubado? eu fiquei 9 dias entubado. Mas eu fui entubado dos primeiros a ser entubado no Brasil, né? Eu fui entubado quando entubar era praticamente sentença de morte, né? Você estava no Não, Brasil. eu estava aqui em Foz do Iguaçu. Eu peguei Covid dia 18 de março de 2020, logo no comecinho, quando começou a surgir no Brasil, eu peguei Caramba. numa reunião em Cidade Leste de um advogado que veio dos Estados Unidos. Então, peguei lá no comecinho. E naquela época, os resultados dos exames demoravam muito. Eu tive sintoma, eu fiz o resultado. Quando veio o resultado, eu já estava no 11º dia. Então, eu peguei o resultado numa noite de sábado para domingo, era quase meia-noite, e segunda-feira internei. Então, eu não tive muitos sintomas fortes até ir no hospital. Mas a partir do momento que eu fui para o hospital, eu perdi a memória. Eu não me lembro de mais nada. Eu só lembro, é, eu acho que foi 11 ou 12 dias depois que eu saí da intubação, que eu acordei e eu lembro de algumas coisas, mas a parte da época que eu fiquei no hospital, eu perdi totalmente a memória. Totalmente a memória. E um fator assim muito marcante, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos, sonhos. Normalmente o sonho, quando eu acordo assim, eu lembro, daí segundos eu já esqueço meus sonhos. No Covid, eu tive umas 4 alucinações de história que eu lembro hoje com detalhes, cara. Faz 6 anos eu lembro do rosto do cara que me sequestrou. Impressionante, né? Esse tipo de E, acontecimento. eu até me emociono. E essas Bem, alucinações, alucinações, elas pareciam tão verdadeiras que quando eu voltei, para minha família me convencer que aquilo não aconteceu, foi difícil. Falar, não é possível que não aconteceu isso. Foram histórias, 4 histórias tão verdadeiras durante esses. E foram histórias longas, longas, que eu vivi durante que eu tava em coma, que quando eu voltei, eu falava, não é possível que isso não aconteceu. E não aconteceu. Caramba, Marcos, para a gente poder encerrar que aqui nessa loucura. maravilhosa entrevista sua aqui, do Sementes de Sucesso, desse seu livro que tem tantas lições importantes, não só do agro, como inclusive essa que você está contando agora, falando do episódio da Covid que está aqui narrado também. Já que a gente está falando de sementes, qual é a semente que você quer deixar com esse livro para as outras pessoas que estão aqui nos assistindo e para as pessoas que não só do agronegócio, acho que de uma forma geral, de qualquer pessoa, de qualquer empreendedor, de qualquer pessoa que quer tirar uma lição de vida a partir desse livro. O que você diria? Que semente que é essa? Eu acho que como assim, como eu vou deixar uma mensagem para aqueles que querem crescer na vida, que querem ser ousados. Eu acho, acredite naquilo que você quer. Acredite, se você quer construir um negócio, acredita, porque quando eu tive a ideia de ir para o Paraguai montar um negócio, cara, nos primeiros anos foi muito, muito difícil. Trabalhava até tarde, até 9, 10 horas da noite, trabalhava final de semana. E teve momentos muito difíceis. Tipo assim, será que vai dar certo? Mas será, será? E uma coisa que eu sempre, eu diria assim, a palavra mais forte foi persistência. Persistir naquilo que eu acreditava. Então, se você quer montar um negócio, você quer fazer alguma coisa, seja como profissional ou liderar, montar um negócio, seja persistente. Não pense que você vai montar e daí alguns meses você, já deu certo, tudo bem, eu vou embora. Eu demorei anos. Eu comecei em 93, eu demorei anos para arrancar, para começar a criar estrutura, para começar a ganhar uns trocos. No começo era muito difícil. No começo, no começo,
Hoje eu sou empresário que viajo, tem aviões, tem tudo aí. Mas no começo eu ia para a empresa e levava marmita. Então a grana era curta e cada centavo naquele momento fez a diferença para chegar no empresário que eu sou hoje. Então, persistência, seja persistente. Muito legal, muito bacana. Parabéns, parabéns. Parabéns mesmo. Queria muito agradecer a tua presença aqui e recomendar então esse livro, Sementes de Sucesso, a história do brasileiro que se tornou o maior nome do agronegócio paraguaio, um nome de destaque do agronegócio brasileiro também. Tenho certeza que você é muito respeitado entre seus pares. E então recomendar o teu livro e quem quiser seguir a empresa, tem a Tecnomil, tem as outras empresas. Quem quiser saber um pouquinho mais de você, como é que faz? Nos encontra aí nós temos site da empresa, nós temos estrutura pelo Brasil inteiro, com certeza vai chegar a nós aí. Você não tem Falou, Instagram? tem Instagram, José Marcos Sarabia, tem Instagram, tem LinkedIn, tenho Legal. Instagram e tem LinkedIn. Então, José Marcos Sarabia. E também, Paulo, eu queria dizer o seguinte: quando a ideia do livro, eu tinha dúvida, como é que vai ser, como é que eu vou escrever, como é que eu vou editar. Eu tive a felicidade de ter conhecido a Ariane de conteúdos e conheci a sua editora, o Paulo, que de uma forma muito transparente a gente discutiu e imprimimos o livro. Hoje, Paulo, eu acho que eu já imprimi mais de 7.000 livros com você. O E, seu livro realmente é um grande sucesso. e temos o livro em português, espanhol e inglês. O meu livro é sucesso na China, Paulo. Que Ó, máximo, que né? legal. Lá eu já distribuí mais de 500 livros na China, em Que inglês. bacana. Parabéns, Parabéns, Marcos. Muito, muito, muito obrigado. Vamos Bom, encerrar então, Aldri? vamos lá, sigam aí o Marcos, José Marcos Sarabia no Instagram. Segue a gente também. O nosso Instagram é o @podelerpodcast. Aproveita, já se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, compartilha esse link para os seus amigos, seus familiares aí pelo WhatsApp e clica no sininho para você ser avisado. Na semana que vem a gente volta com mais uma entrevista aqui no Pode Ler. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu, tchau. Um abraço.